Um padrão que eu venho observando nos caras que criticam o Bitcoin, que falam que essa moeda ela não tem futuro e outras groselhas, é que esses caras eles não entendem muito daquilo que estão falando. E por isso eles ficam falando as groselhas que falam. E nesse sentido, eu quero falar um pouco hoje sobre o Ryan Santos. Eu vou reagir hoje a um vídeo que ele fez reagindo ao 38ão, é o React do React. E aqui eu quero fazer algumas observações sobre o que ele está falando aqui. Tá? O vídeo é muito grande, é de 16 minutos, então eu só cortei exatamente os trechos que eu acho interessante da gente comentar. Vamos dar o play, pessoal. Cara, esse é um dos meus perigos com o Bitcoin, porque, cara, se todo mundo aprender a usar o Bitcoin, o nível de sonegação de imposto vai pro caralho, tá lá pra cima. E os governos não vão conseguir arrecadar nada e vai virar um salve se quem puder, vai virar uma anarquia. E anarquia, tipo, uma pessoa vai matar a outra, tipo, vai ser igual o Resident Evil, cara. E esse é um dos meus medos aí com Bitcoin. Se todo mundo aprender a lavar dinheiro, a não pagar imposto, a sonegar, a usar Bitcoin e não passar nada pela máquina estatal, fudeu para o Estado. Vai ter que ficar imprimindo dinheiro, fudeu tudo. Entendeu? Então, tipo, o que ele falou aí realmente traz um pouco de susto. Isso é o mesmo que a segurança social. Aqui a gente já começa a ver a primeira dose de groselhas. Então quer dizer que se as pessoas fizessem o uso massivo do Bitcoin, as pessoas iriam parar de usar a moeda estatal e parando de usar a moeda estatal ficaria impossível para o governo arrecadar impostos e sem poder arrecadar impostos o governo simplesmente desaparece. E sim, um dos objetivos do Bitcoin, se a gente fosse analisar mais a fundo, seria esse no final das contas. Por que o Bitcoin ele foi criado? O Bitcoin ele foi criado simplesmente por causa da manipulação estatal no valor da moeda. Se a gente vai puxar ali no passado a questão do padrão ouro, que cada dólar que era emitido, ele tinha que ser lastreado em ouro que estava armazenado no cofre do governo, ali a moeda ela tinha um valor real, ela tinha um valor lastreado em um ativo físico, em um ativo palpável. E hoje é como se comenta lá nas comunidades dos bitcoinheiros. A moeda estatal hoje ela é lastreada em honestidade de político. Para você acreditar que aquele real, que aquele papelzinho colorido ele tem algum valor, você precisa acreditar que o político que está por trás ali, ele é um político honesto, ele é um político que não manipula a moeda, que ele não vai ficar imprimindo moeda loucamente. E aqui você já começa a entender por que o Bitcoin ele foi criado e por que o valor dele explodiu com o passar do tempo. Então, isso aqui que ele está falando, se as pessoas começassem a adotar o Bitcoin, que a gente iria entrar no Resident Evil, que agora a gente iria entrar no Mad Max, seria todo mundo querendo matar todo mundo, seria simplesmente o caos. E não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. Se a gente for parar para pensar hoje, com o Estado existindo, você pega, por exemplo, o que acontece lá no Rio de Janeiro. E aí, qual é a desculpa? Existe um Estado ali atuando. Como é que você me explica o caos que você vê ali no Rio de Janeiro e em outras regiões do país? Ok? Existe um Estado ali na região da Rússia e da Ucrânia, e mesmo assim os países estão em guerra. Você está vendo uma quantidade massiva de pessoas que estão morrendo ali todos os dias por causa da guerra de dois estados, porque um maluco está querendo invadir o território do outro. Você pega, por exemplo, o caso do Irã, que está querendo fabricar armas nucleares. Pensa aqui comigo, se você tivesse a capacidade, se você tivesse o dinheiro que um estado tem, você pensaria em gastar na casa do bilhão para fabricar uma bomba nuclear só porque você quer matar o teu vizinho? Você acha mesmo que um particular ele gastaria tanto dinheiro a esse ponto, sabendo que o outro pode fazer a mesma coisa? Então aqui a gente já começa a desmontar esse discurso. Porque se a gente estivesse numa sociedade sem Estado, se simplesmente o governo cair, a gente vai entrar no apocalipse. Se você parar para pensar hoje, com o Estado existindo, é justamente isso que as pessoas estão passando. As pessoas realmente estão em um clima de violência.
Eu não sei se você sabia, no Brasil hoje morrem mais pessoas do que em países que estão em guerra, e por isso todos esses medos de caras assim como o Ryan são medos que já acontecem hoje com o Estado existindo. Então, não pense você que com o Estado, sem Estado, que vai fazer alguma diferença, que não é bem assim que funciona. A diferença é que hoje, com o Estado existindo, você ainda tem que sustentar parasita político. E aqui você já começa a perceber que alguma coisa não bate muito bem. Só pirâmide. A galera acha que Bitcoin é pirâmide, e, opa, é uma previdência social que é pirâmide, daí você tá no final, não é pirâmide disso não. Ele acabou de assumir que Bitcoin é pirâmide. Bitcoin é pirâmide, e é. Aí, ele usa aquele recurso de linguagem para dizer assim, como é que é, igual a Bianquinha fez. Eu realmente promovo casos de aposta, mas o Neymar promove maior. Mas a Virgínia faz coisa pior. É o que ele fez aí, Bitcoin é uma pirâmide, mas tem uma pirâmide pior, que é a previdência social. Fazendo, Bitcoin é pirâmide. Tá, vamos esclarecer essa questão do Bitcoin ser ou não ser pirâmide, porque esse aqui é um tipo de ataque muito comum que o Bitcoin ele sofre. Se o Bitcoin ele é pirâmide, então qualquer moeda poderia ser considerado um esquema de pirâmide, porque a lógica é a mesma, é para ser usado como meio de troca. Por que que o Bitcoin ele se valoriza tanto? Na verdade, o Bitcoin ele se valoriza à medida que mais pessoas elas vão se aderindo ao Bitcoin, à medida que mais pessoas vão tendo uma demanda sobre essa moeda. Quanto mais pessoas vão aderindo, mais o Bitcoin ele vai crescendo de valor. Isso quer dizer que é um esquema de pirâmide? Quer dizer que é um esquema que depende de mais e mais pessoas entrando nesse mercado e assim que ele parar de entrar pessoas, ele vai desmoronar? O que as pessoas precisam entender sobre o Bitcoin é o seu valor intrínseco. O que acontece é o seguinte, é um ativo inconfiscável. O governo ele simplesmente não tem como confiscar. Ele não tem como o ministro do Supremo emitir uma ordem judicial ali para a blockchain para bloquear a sua carteira e ir lá e roubar os seus fundos. Isso aí não pode acontecer no caso do Bitcoin. Além disso, não existe uma autoridade central que pode manipular essa moeda ao seu bel prazer, fazer com que seja emitido mais Bitcoins e com isso diminuindo o valor. Isso aí não pode acontecer no caso do Bitcoin. Existe um protocolo matemático que já está programado quantos Bitcoins vão ser emitidos e é justamente isso que dá um valor e confiança para o Bitcoin. Diferente da moeda estatal, em que você simplesmente vai guardar dinheiro ali no colchão, você vai guardar seus reais, dólares ou qualquer outra coisa no colchão, nada impede que amanhã o governo simplesmente comece a despejar dólares, reais, euros ou qualquer outra moeda no mercado loucamente, o que faz com que o valor da moeda diminua e os preços das coisas lá fora simplesmente disparem. O Bitcoin ele não está sujeito a esse tipo de coisa. Então, quando você vê que o Bitcoin está se valorizando, na verdade, não é que o Bitcoin ele está se valorizando. O que acontece é que mais e mais pessoas estão aceitando o Bitcoin, estão tendo uma aceitação no seu uso, e com isso, como estava havendo um aumento na demanda, o preço ele acaba aumentando junto. É só isso, não tem nada de esquema de pirâmide. Para você lucrar depende de que mais e mais pessoas vão entrando ali no esquema. Não é assim que funciona. Mas, de novo, para a pessoa falar isso aqui, é porque ela realmente não entende do assunto. Ela não entende como é que funciona o Bitcoin, ela não entende como funciona dinheiro e, principalmente, ela não entende como funciona o esquema de pirâmide. E por isso que fala essas groselhas. Uma das coisas que o Ryan ele costuma falar ali nos vídeos, podcast, reacts e outras coisas, é que se o Bitcoin ele realmente fosse útil, ele já teria sido aceito e você veria pessoas comprando apartamento em Bitcoin, comprando casa em Bitcoin, comprando outras coisas em Bitcoin, e você não vê isso acontecer. O que você está vendo acontecer é as pessoas comprando mais como uma forma de investimento, as pessoas comprando para guardar, para depois vender com lucro e essas coisas. Por que que o Bitcoin ele ainda não é usado em larga escala? Por que que a gente não vê as pessoas comprando e vendendo livremente Bitcoin por aí? Na verdade, parte disso, a culpa é da própria comunidade bitcoinheira. O que que acontece? Os caras, eles colocam uma paranoia tão absurda na cabeça das pessoas, eles simplesmente colocam assim, eles fazem com que você fique com tanto medo na questão da segurança,
que muita gente sai para ficar assustada e muita gente sai correndo. O que acontece? Para você investir em Bitcoin, você tem que assistir um vídeo ali de 2 horas com toda uma série de tutoriais que você tem que aprender um monte de coisas, e se você não aprender tudo isso, você não pode investir em Bitcoin, senão um hacker vai lá e vai te roubar. Porque você tem que comprar um dispositivo dedicado, você tem que assistir um vídeo de 2 horas ensinando como é que você vai configurar um pendrive, e só depois disso é que você vai poder criar a sua primeira carteira. E ai de você se não fizer isso. Ai de você. Se você fizer errado, vão te roubar tudo. Pois é. Deixa eu contar aqui algumas coisas para vocês a respeito dessa questão do Bitcoin. Eu não estou incentivando vocês a fazer as mesmas coisas, mas é só para comentar aqui para vocês. Antigamente existia a figura do Paper Wallet. Hoje existem as carteiras com seed mais passphrase que são mais seguras. Mas naquela época do Paper Wallet, o que acontecia? Eles recomendavam, não, você tem que gerar a sua Paper Wallet offline, porque senão você pode ter seus fundos roubados. E não é que o pai aqui, ele fez geração em um dispositivo comprometido de Paper Wallet, colocou bitcoins ali, passaram-se vários anos e ninguém mexeu na minha Paper Wallet. Então, você ficar nessa paranoia de que, se você fizer errado vão te roubar, calma que não é bem assim que as coisas funcionam. Claro que hoje eu faço de uma forma mais segura. Eu uso as seeds mais atualizadas. Eu tenho um celular offline, onde eu faço a validação das transações. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como é que você faz para deixar o seu celular realmente seguro para você fazer uso para transações em bitcoins. Você pode usar celular offline para fazer transações? Você pode, contanto que você observe algumas questões de segurança. Depois dá uma conferida lá, porque o vídeo realmente ficou bem completo. Mas o que acontece é que como a comunidade ela coloca o pessoal em uma paranoia gigantesca, muita gente acaba se assustando, achando que para você investir em Bitcoin, você tem que ter um cuidado absoluto com segurança, você tem que ter uma segurança no nível da NASA, e aí as pessoas acabam assustadas e se afastam. Esse é o primeiro motivo porque Bitcoin ele não é adotado em larga escala. Outro motivo porque o Bitcoin ele não é adotado em larga escala, e aqui a culpa é do próprio protocolo do Bitcoin. E eu não sei se tem muito o que fazer nesse caso. O que acontece? Acontece o seguinte, existe uma questão chamada de trilema das criptomoedas. As criptomoedas é desejável que elas tenham escalabilidade, quer dizer que uma quantidade massiva de pessoas pode fazer uso, assim, diariamente, fazer uma quantidade massiva de transações. É desejável que elas tenham também descentralização, quer dizer que você não tem apenas uma outra pessoa ali que faz a rede rodar, você tem que ter toda uma série de nós e todo mundo trabalha para que a rede fique funcionando. E tem que ter a questão também da segurança, você tem que ter a segurança de que ninguém vai quebrar a sua criptografia, vai quebrar a segurança da rede, vai lá e vai roubar seus fundos. O desejável seria que uma moeda tivesse essas 3 características. E o que acontece no Bitcoin? O Bitcoin ele foca muito mais na questão da descentralização, ou seja, nós espalhados por todo o mundo, ninguém ali consegue controlar a rede porque todo mundo tem que operar. E a questão da segurança. Cada transação tem que ser validada por um número de nós, por um número de parceiros, para que aquela transação seja validada, para que ela realmente possa incorporar ali na rede. E qual é o problema do Bitcoin ele ser tão focado nessa questão? Uma vez que ele é muito focado na questão da descentralização e na questão da segurança, isso acaba fazendo com que as transações se tornem muito lentas. O que acontece com a rede Bitcoin é que você consegue validar no máximo 7 transações por segundo a nível global. 7 transações por segundo não é nada. Se você pega as principais operadoras de cartão de crédito, elas operam cerca de 4.000 transações por segundo. E você pega a questão do Bitcoin, que consegue validar só 7 transações por segundo, realmente isso aí é uma piada. Você não consegue operar uma rede dessa em larga escala.
E aí você começa a entender por que a aceitação do Bitcoin, por que ele ser usado em larga escala, ainda não aconteceu. Existe uma limitação na própria rede. Aí algumas pessoas vão falar, mas já existe a rede Lightning, que permite que você faça uma quantidade massiva de transações ali no dia a dia. Realmente, existe a questão da rede Lightning. Só que uma coisa que não conto para vocês é que a rede Lightning, ela vai priorizar a questão da escalabilidade, mas abrindo mão de parte da segurança. Claro que hoje eles conseguiram contornar alguns pontos ali na rede Lightning para ela tornar mais segura, mas olha só, isso aí já vai exigir que você tenha um conhecimento um pouquinho maior para você fazer o uso, o que acaba afastando mais pessoas. O que a comunidade bitcoinheira precisa entender é que as pessoas normais, elas não querem saber de ter que estudar demais um certo ativo, ter que fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação para poder investir em Bitcoin. As pessoas não querem fazer isso. Elas querem uma coisa que seja ágil, uma coisa que seja escalável, que você pode usar o tempo todo e que seja simples, que você não precisa fazer uma faculdade para isso. Se eu quero abrir uma conta no banco, eu pego ali a documentação, vou ali no banco, abro a conta rapidinho, baixo o aplicativo e já saio usando. E não tem muito mais para você fazer nesse sentido. E no caso do Bitcoin, não. Você tem que ter todo um conhecimento, você tem que ter a questão do setup, que você tem que programar ali, porque para você ter a questão da segurança, você tem que estudar sobre a rede Lightning, você tem que estudar sobre a rede Liquid para ter privacidade, e tudo isso acaba sendo um tanto quanto cansativo para as pessoas. O que poderia ser feito nesse caso? A rede ainda teria que evoluir mais um pouco para que você tivesse tanto a questão da segurança, que é importante, a descentralização, que também é importante, e a escalabilidade, que é justamente onde o Bitcoin peca. Uma vez que o Bitcoin conseguir vencer essa barreira, aí acabou. Aí ele realmente vai ser usado em larga escala, todo mundo vai começar a usar, você vai ver pessoas usando Bitcoin para abastecer o carro ali no posto, você vai ver as pessoas usando Bitcoin para fazer as compras no mercado e por aí vai. Enquanto essas barreiras não forem superadas, realmente o Bitcoin ele não vai ser usado nessa questão ali do dia a dia. Vai continuar sendo mais usado como reserva de valor. O que você acha dessa questão? Você concorda com as críticas do Ryan? Você acha que o Bitcoin algum dia ele vai ser usado em larga escala? Comente aqui e vamos conversar mais sobre esse assunto, pessoal. Obrigado por você que assistiu até aqui e até mais.